Boa tarde, graça e paz. Nós estamos aqui para fazer a gravação de um devocional do livro Armadilha do Eu, que tem por título Lealdade. Nós já gravamos dois capítulos, capítulo 1 e 2, honra 1 e honra 2. Nós estamos buscando uma resposta da parte de Deus, o que barra o mover de Deus na minha e na tua vida. É nesse sentido a nossa investigação e ouvir a Deus durante esse devocional, o que paralisa o mover de Deus na minha vida. No começo desse livro nós trabalhamos princípios. Quando nós não observamos os princípios espirituais, nós estamos barrando a boca de Deus. Todo o livro do Armadilha do Eu, ele vai estar focado no livro de Ruth, capítulo 1, capítulo 2, 3, 4. Nessa primeira parte, a gente dá um enfoque maior, a parte final do capítulo 1. E hoje não vai ser diferente. Ruth, capítulo 1, versículos 15 a 18. Então Noemi aconselhou: olha, tua cunhada voltou para junto do seu povo e para o seu Deus, volta também com ela. Ao que lhe respondeu Ruth: não insistas comigo para que te abandone e deixe de seguir-te, pois onde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é meu povo, o teu Deus é meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí haverei de ser sepultada. Que o Senhor me castigue, como lhe aprouver, se outro motivo que não seja a morte me separar de ti. Então Noemi compreendeu o quanto Ruth estava decidida a seguir em sua companhia, e por isso não se opôs mais a ela. Nós voltamos ao diálogo existente entre Noemi, Ruth e Orfa. Mas nós vamos falar sobre lealdade. A lealdade é uma característica que você não precisa pedir que as pessoas percebam em você. A lealdade é algo que as pessoas percebem em você. Você não precisa pedir que elas visualizem a lealdade na tua vida, porque é algo que o mundo percebe quando alguém é honroso e quando alguém é leal. Gosto muito de assistir ou ouvir histórias reais que falam de grandes amigos, companheiros fiéis, capazes de abrir mão da própria felicidade em prol do amigo. Isso demonstra caráter. Pessoas assim não são levadas por modismos, não se corrompem por dinheiro e são atraídos por princípios de lealdade. Quero iniciar narrando uma história de dois amigos leais que aprenderam a viver os confrontos, divergências e pressões do dia a dia. A lealdade, ela geralmente se mostra na divergência, no confronto, quando situações um pouco mais difíceis, elas nos são apresentadas, ou a vida nos apresenta situações difíceis. E eu gosto muito dessa história, é uma história que o pastor Luiz Silva exemplifica no curso de casais radicais, né? E como eu já ministrei tantas vezes essa palavra, e esse livro é uma coletânea daquilo que eu tenho estudado, meditado na minha vida espiritual. E é uma história bem interessante. Diz assim: dois amigos estavam andando pelo deserto. Em certo ponto da jornada eles tiveram uma discussão e um amigo deu um tapa na face do outro. Aquele que foi agredido ficou magoado, mas sem dizer coisa alguma, escreveu na areia:
hoje meu melhor amigo me deu um tapa na face. Percebe que ele não diz que é o meu inimigo me deu um tapa na face. Ele diz assim: o meu amigo me deu um tapa na face. Quando você toma um tapa de um inimigo, que você nem deveria ter como cristão, né? Nós devemos amar a todos. Mas alguém que não dá muito para tua cara, te dá um tapa no rosto, coisa assim, você assimila com facilidade. Mas quando nós recebemos uma palavra muito forte, vindo de alguém que nós amamos, isso é um momento de pressão muito sério na nossa vida, né? E aqui os dois amigos estão indo e no momento da discussão, um fere o rosto do outro. Hoje está comigo aqui os meus filhos, Leandro Carvalho, Bianca Bordini, Araceli Zamiro, Danilo, que está gravando, e a Daiane Dourado, que também está aqui comigo. E os radicais, como de costume, também estão por aqui. Mas veja que essa história não terminou no momento que ele dá um tapa no rosto do outro, ele escreve na areia. Isso é uma das coisas que mais me chama a atenção. Mas eles continuaram andando até que encontraram um oásis, onde decidiram dar um mergulho. Aquele que havia ganhado o tapa começou a se afogar, mas o outro veio e o salvou. Depois de recuperar o fôlego, ele escreveu na rocha. Percebe que primeiro, quando ele toma o tapa, ele escreve na areia. No momento seguinte, ele escreve na rocha. Hoje, meu melhor amigo salvou a minha vida. O outro ficou curioso e perguntou: depois de feri-lo, você escreveu na areia, e agora você escreve na rocha, por quê? O outro replicou: quando alguém nos fere, nós deveríamos escrever na areia, onde o vento do perdão pode apagar. Mas quando alguém nos faz o bem, nós devemos talhar na rocha, onde nada pode apagar. Nós vamos ver daqui a pouquinho, na questão da lealdade, né? Que nós não deveríamos ficar tristes, magoados. Nós somos cristãos, né? E como cristãos, às vezes ficar magoado nos leva ao caminho da deslealdade. As amizades verdadeiras são como rochas, firmes, inabaláveis, pois são firmadas em princípios de lealdade. Na minha jornada cristã, muitas vezes eu tenho encontrado irmãos, as pessoas que chegam para Jesus, aceitam Jesus no seu coração, e no caminho dos ajustes, dos acertos, nós vamos percebendo que ficaram coisas que não foram ajustadas propriamente no tempo como deveriam ser. Eu lembro de uma história uma vez, lá no Rio Grande do Sul, que duas amigas ficaram sem andar juntos por 15 anos, 15 longos anos. E quando uma aceitou Jesus, uma célula, nós conversávamos sobre perdão, e ela contando histórias e tal, disse: mas por que você não vai lá falar com ela? Veja quantos anos você perdeu de um relacionamento que você ama tanto, tem até hoje no teu coração isso. E ela decidiu ir lá e restaurar um relacionamento de 15 anos que ela perdeu, que gostaria de estar junto. Geralmente nós temos amigos fiéis, nos faz uma falta tremenda dialogar e conversar com essas pessoas. E depois disso, ela tomou a decisão de ir, falar, se perdoar e voltar a frequentar a casa uma da outra, e foi uma delícia. Então, antes de entrar na seara dos princípios da lealdade, quero compartilhar a partir da ministração também do nosso pastor Aliso Silva, o caminho da deslealdade, o procedimento que leva uma pessoa a se tornar desleal. O que acontece? Por que uma pessoa passa a se tornar desleal? É algo automático? É algo que acontece assim de um minuto para o outro? Não, queridos, perceberão que a jornada de um desleal, ela não é uma decisão momentânea. Geralmente é algo pensado.
E alguns casos nós vamos ver que nem sempre a pessoa percebe que ela está no caminho da deslealdade, né? Mas, pastor, o senhor está falando de lealdade, por que vai falar de deslealdade? Porque para nós evidenciarmos uma pessoa leal, nós temos que saber quem, o que faz um desleal, né? E eu uso de exemplo a Ruth foi extremamente zelosa, extremamente leal. É um exemplo clássico de lealdade, né? As pessoas podem dizer, mas a Ruth foi leal para Noemi porque ela teria algumas coisas a perder. Não, ela foi leal porque ela era leal. E ela abriu mão de situações muito sérias na vida dela para ser leal, para ser honrosa. Lealdade vai nos custar relacionamento, lealdade pode nos custar honra também, pode nos custar relacionamento, sabiam disso? Então a lealdade sempre vai nos custar algo. A jornada de um desleal. A deslealdade não é algo que acontece repentinamente, antes é um processo. Muitas vezes, sem que as pessoas percebam, elas se deixam envolver num processo que vai culminar na deslealdade. A deslealdade vai se manifestar seguindo alguns estágios. Então eu vou citar alguns estágios que o pastor Luiz nos ensinou para detectar em relação à deslealdade. Eu fico grato a Deus pelas pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo via Facebook. Então nós estamos tanto gravando para o YouTube como para Facebook. Nesse período nós descobrimos que nem todos têm acesso ao YouTube e nós queremos dar acesso à palavra a todos, por isso que nós estamos trabalhando nos dois sistemas, tanto no Facebook quanto no YouTube. Se nós pudéssemos, estaríamos trabalhando também no Instagram, Telegram e tudo que tiver direito para que o Evangelho seja divulgado e chegue a todos. Muito bem, o estágio da independência. As pessoas pensam que um dos grandes problemas no pecado do Adão e da Eva foi o adultério. Não, o maior problema do Adão e da Eva é que eles foram independentes de algo que Deus disse para eles ser. Deus disse para eles: olha, de todas as árvores que tem no jardim vocês podem comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal vocês não podem comer dela. Eles foram dependentes de Deus? Não, eles foram independentes do Senhor. Então, o estágio da independência. O espírito de independência é algo bem sutil e muitas pessoas dificilmente o associam com a deslealdade. Aliás, sutileza é uma das características do diabo. O diabo é expert em agir sutilmente. Ele chega lá, largou uma e a pessoa às vezes aceita aquilo, né? Ele larga o pensamento no ouvido do cidadão e o cidadão aceita aquilo como verdade. Não é só uma sutileza. Pessoas independentes escolhem quais regras devem seguir de acordo com o seu ponto de vista. Elas obedecem apenas algumas instruções, apenas aquelas que consideram importantes. A maior parte das vezes não há nada demais em ser independente e autônomo. Mas se você é parte de um grupo ou de uma organização, a independência se torna um sinal de deslealdade. A deslealdade é só em relação ao caminho cristão? É só no caminho cristão que ela barra o mover de Deus? Não, deslealdade pode ser na tua empresa, na empresa que você trabalha. Se você for desleal, automaticamente você está barrando uma promoção, por exemplo, né? Às vezes as pessoas estão conosco e não concordam com a visão que nós temos. Eu digo, gente, não precisa fazer isso, você tem que estar adaptado, constrangido pelo Espírito Santo para viver na visão que você está estabelecido, porque senão se torna desleal, se torna rebelde, e aí você não vai ser abençoado, né? Ou chega de uma denominação e quer mudar a denominação tem a sua visão estabelecida, tem a sua maneira de ser. É a mesma coisa, você chega numa empresa, a empresa tem uma maneira de ser, e você quer que, por exemplo, uma grande empresa multinacional tenha a mesma visão daquela que é de fundo de quintal que está começando ontem, por exemplo. E a outra tem uma história de 40, de 50 anos no mercado. É óbvio que ela não vai ver sob aquela ótica. São visões diferentes.
Então, quando você está num grupo, você tem que ser leal àquilo que é as diretrizes básicas desse grupo. Pessoas independentes fazem o que querem fazer, independente da orientação que tenha vindo de cima. Normalmente, pessoas independentes não vão embora. Este certamente é um nível de deslealdade. Eu costumo entender uma coisa: o fofoqueiro dificilmente ele vai embora. Ai, pastor, fala disso. Fofoqueiro geralmente ele não vai embora, ele fica ali fazendo aquelas coastas, plantando mentiras, sendo desleal. Então ele não vai embora, porque se ele vai embora, ele vai ter que recomeçar tudo de novo, vai ter que criar um nome de novo, né? Vai ter que criar um nome de fofoqueiro, vai ter que fazer uma máscara novamente lá, né? Então ele não vai embora. Esse certamente é um nível de deslealdade. Alguns nem mesmo percebem a atitude de independência como deslealdade. Para eles é um tipo de autonomia. Mas a verdade é que tais pessoas cairão na deslealdade. Próximo estágio, o estágio da decepção. O segundo estágio da deslealdade é a decepção. Poderíamos também chamar esse estágio de ofensa ou mágoa. A decepção é resultado da ofensa ou mágoa. Ficar ofendido não é direito nosso. Pastor, mas eu quero, fiquei ofendido, eu estou tão magoado por isso. Eu entendo, mas veja, aquela pessoa que anda no Espírito, que anda por fé, pela cruz, pelo sobrenatural, se a decepção pegou você, é sinal que a cruz de Cristo ainda não teve acesso na tua vida. Porque o dia que a cruz de Cristo tiver acesso na tua vida, você já foi tratado por isso. Então a decepção jamais pega você, certo? A Ruth não se fez de decepcionada em momento algum, em todas as circunstâncias. Ela já foi tratada pela palavra, ela foi tratada amorosamente por Cristo, né? Quando nós decepcionamos, quando nós não queremos ser tratados pelo Senhor, achamos que é o homem que está nos tratando. Não, é a tua alma, costumo dizer aqui entre nós, né? É a tua alma que está berrando, só isso. Então, é um momento de desconfiar. Se está decepcionado, seja maduro. Ano passado eu dizia para os discipuladores: seja homem. Está magoado com Araceles, vai lá, Araceles, estou magoado contigo, tem que parar com esse negócio, certo? É o mesmo exemplo que eu falei das amizades. Às vezes tem amizade de 15 anos, tá lá. Por que está desse jeito? Porque ficou decepcionado. A tua amizade não passou pela cruz. E às vezes essa amizade está ferida, sabe por quê? Porque alguém falou a verdade para você e essa verdade deu demais. Aí você diz assim, uma frase: mas eu não preciso disso, né? Eu não mereço esse tipo de coisa, sou tão bonzinho. Às vezes eu digo para os irmãos que você não é bom. Se você fosse bom, eu diria para você que o bom é Cristo. O Senhor disse que bom é Deus, é Bíblia, né? Então as pessoas acham que são bons, mas bom é Deus. Por que eu acho que você não é bom? Porque eu também não sou. Aí fala: pastor, não. Se você fosse bom, você teria condição de expor os teus pensamentos, por exemplo, num outdoor. Teus pensamentos teve num dia, só de um dia. Tem condição de expor eles? Talvez você perceba, se olhar os teus pensamentos que ocorreram num dia, você vai ver que não é tão bom quanto você pensa que é. Então não tem por que você se tornar, se sentir ofendido. Você não tem esse direito de se sentir ofendido. Na verdade, ficar ofendido é algo muito grave e tem muitas consequências. Quem se ofende se enche de justiça própria, que é o capítulo que o Leandro vai gravar daqui a pouco. Por causa disso, trai e é desleal. Então a justiça própria nos leva também à deslealdade. Próximo estágio é o estágio do isolamento. E quero usar aqui um exemplo de Absalão, filho de Davi. Depois que Amon violentou Tamar, Absalão não fez nada por 2 anos inteiros. Eu costumo dizer
O Absalãozinho ficou 2 aninhos de bico. Ficou 2 aninhos feridinho, magoadinho e de biquinho, né? Ele se tornou passivo e ressentido. Por causa disso, se isolou. Porém, Absalão não ficou com Amon nem mal e nem bem. Normalmente, depois de serem ofendidas, as pessoas se isolam. O mesmo acontece na vida da igreja. Pessoas ofendidas não se envolvem, são indiferentes e certamente se tornarão críticas da liderança e da obra. Tornar-se crítico é a atitude natural daquele que não se envolve e fica passivo na igreja. Para ser crítico, é preciso se colocar de fora e ter tempo para avaliar todos os erros dos líderes e menosprezar a igreja. Um líder que se tornou passivo certamente se sentiu ofendido ou está magoado. Possivelmente, pessoas erraram com ele, mas ele não conseguiu perceber que a falha do outro foi um teste para ele. Por isso, a deslealdade penetrou no seu coração. Sempre gosto de saber se aqueles que estão ao meu derredor estão felizes e envolvidos na obra. Quando temos líderes e pastores passivos que não se envolvem, é porque a deslealdade pode estar sendo alimentada. Você sabia que o erro do líder é um teste para o liderado? Sempre será assim. Não esquece que um dia você pode ser líder, né? Você também é passível de errar. E é um teste para quem? Para os teus liderados. Amon, quer dizer, perdão, o Absalão, depois ele vai para frente, vai dizer: se eu fosse rei, eu não fazia dessa forma. Se eu fosse pastor da igreja, eu não ia fazer desse jeito, né? Não está vendo? Principalmente nos momentos assim, de incerteza, como nós vivemos hoje, que nós, como pastores, buscamos a Deus de todas as formas para dar o nosso melhor e principalmente para aconchegar, para guardar a igreja, para que a igreja não tenha problemas. Nós não somos donos da verdade. A verdade nos libertará, né? Então vamos lá. O estágio da crítica, o 4º estágio. Uma pessoa que se deixa tomar pelo espírito de deslealdade não fica passiva indefinidamente. Em algum momento ela se levantará com críticas. Esse é o estágio de observar e ampliar as falhas da igreja, porque essas pessoas não percebem que tudo depende da perspectiva como olham as coisas. O valor de algo depende da forma como você olha para aquilo. Eu tive um tempo aqui que eles chamam, quando vem o estágio da crítica, ao batidão do pastor. Eu já sei o caminho da crítica. Quando começa assim: não entra no batidão do pastor, né? Não entra no batidão do pastor. A maneira que a pessoa pode estar encarando isso. Entretanto, eu tenho uma outra parte da igreja, né, uns 80%, que termina um encontro com Deus, educa, enfim, já fica o pastor, olha, tem mais 10 pessoas para participar do encontro com Deus, como é que vamos fazer, quando é que vai ser a data? Essas pessoas precisam urgente, minha família precisa urgente de Jesus, certo? Então eles não olham o que eu recebo, eles olham porque eles não querem participar. E à medida que eles vão participando, eles vão dizendo, depois eles voltam: mas é tão bom, né? E às vezes eu fico parado, fico um ano sem participar do encontro. Eu não sei como uma pessoa que entra na nossa visão consegue ficar um ano sem participar de um encontro com Deus, sem servir alguém, porque Jesus veio para servir. Então, do ponto de vista da crítica, se a pessoa não estiver envolvida com o reino, com as coisas que estão acontecendo, ela se torna crítica. Entretanto, do outro lado, é uma pessoa que, se ela estivesse totalmente envolvida, ela não se tornaria dessa forma. Eu quero mais, não tem mais, como é que vai ser? Mas o batidão é sério, porque, né?
Tem cursão, e tem CTL, e tem consolidação, né? Tem cursão, CTL, consolidação, telepresencial, encontro com Deus, e educa, e o negócio vai, e é culto de manhã, e é culto de noite. Aí alguns vêm para cá e dizem assim, mas pastor, só tem culto domingo à noite, só domingo à noite. Durante a semana a gente vai cuidando das vidas que vão chegando, aqueles que querem ser cuidados, né? Aí eles entram naquilo que é o reino, porque nós somos uma igreja e queremos reinar. Que de estágio? De estágio da dissimulação. Uma pessoa dissimulada se torna política, no mau sentido da palavra, e passa a envolver outras pessoas com suas ideias. Ela quer reunir outras pessoas e fazer com que acreditem que ela tem identificado um problema real que deve ser tratado. Interessante, né? A Ruth não entrou nesse negócio de dissimulação. A Ruth diz assim: eu quero estar contigo, nada vai me separar de ti. Eu quero gozar de todo o favor de Deus sobre a minha vida, sobre o que está na tua vida, eu quero para a minha vida, né? Então, ela foi uma pessoa que se deu ao mover de Deus. Estágio do engano. Eu creio que as pessoas que se rebelam estão debaixo da influência de um espírito de engano. É esse espírito que faz com que elas se sintam cheias de justiça. Também é esse espírito que as pessoas tornam cegas para o caminho de destruição que estão seguindo. Um pensamento de engano é a ideia de que Deus escolhe os maiores ou melhores. Muitos se rebelam porque julgam que são maiores que seus líderes. Uma oportunidade eu tive alguém que andou comigo, mas na verdade ele não queria andar comigo. Ele olhava assim: não, eu preciso andar aí com o pastor Alício, eu tenho que andar com o pastor Naor Pedrosa, né? Que são homens de Deus, estão à minha altura. Eu não tenho nada contra, querido, você deve mesmo, mas tem pessoas que já andam com eles há alguns anos, que fazem parte do conselho apostólico e que tiveram tudo uma jornada, uma caminhada de fé, né? E que passaram por essa provinha chamada lealdade, né? Então a gente precisa ser leal, e são homens que enxergam um leal de longe. O último estágio é o estágio da morte. O fim de todo rebelde é sempre a morte. Alguns morrem espiritualmente e ministerialmente, outros podem mesmo vir a morrer fisicamente, né? A Ruth, ela era extremamente leal. Tu não acha conduta de rebeldia da Ruth em lugar nenhum, certo? Eu já tratei com pessoas, às vezes, que vieram de outros ministérios e que estavam no ministério, estavam totalmente envolvidos, depois foram parando, né? E quando eles viram, estava lá no fundo do prédio, assistindo o culto, e o pastor está pregando, e eles estavam procurando na Bíblia algo que era contra aquilo que o pastor pregava. O que é isso? Rebelião. É rebelde e não sabe. Para com isso, querido. Se isso está acontecendo na tua vida, sugiro tu ir lá pedir perdão para o teu pastor e achar uma denominação com a qual você pode andar bem. Anda bem, anda em paz, serve a Deus com alegria. Então aí estão os estágios da deslealdade. Segundo ponto que nós ministramos aqui, que nós colocamos para quem vai ler o Armadilha do Eu, né? Se Jesus Cristo não voltar, é claro, se Jesus Cristo voltar, aí que sirva de aprendizado para nós aí nesse momento, que eu não descarto essa possibilidade. Então, segundo, lealdade e seus princípios. Quais são os princípios de lealdade? Quero apontar aqui alguns princípios. Primeiro, lealdade requer completa persuasão. Se não for persuadido espiritualmente pela visão que você está, dificilmente você vai ser leal a ela. Para se comprometer com algo, você precisa estar convencido em seu coração que aquilo realmente é de Deus. Para ser leal a alguém, você precisa estar seguro a respeito dessa pessoa, né? Você precisa estar seguro de que o teu líder é um homem de Deus. Segundo princípio, sua lealdade deve ser
para com a mais alta autoridade. Aí as pessoas chegam perto de mim, eu olho para elas, né? Nós temos alguns níveis de autoridades aqui na videira. As empresas também têm níveis de autoridade, certo? Aí, se um liderado, por exemplo, de um grande empresário, que é dono de uma empresa, ele está indo para o caminho errado, o que você deve fazer? Ir com ele ou ir ter com a sua autoridade? Eu costumo sempre ensinar, quando a lealdade é a mais alta autoridade, não é fofoca nenhuma você chegar e falar. Eu sempre ensino que falar para mim não é fofoca. Me pôr a parte do assunto que eu deveria saber não é fofoca, certo? Eu vou saber como tratar. Agora, se você não me falar, eu vou achar que você é um desleal. Você deveria ter me falado. E muitos ainda têm confronto de autoridade. Quando há um confronto de autoridade, você tem que ser leal à autoridade máxima, porque nós temos a autoridade da palavra de Deus, nós temos a autoridade da consciência, por exemplo. Então são autoridades que não são relativas, são autoridades absolutas. E nós devemos aprender a trabalhar o que é uma autoridade absoluta e o que é uma autoridade delegada, certo? E muitas vezes se perde no meio do caminho, né? Aí eu chego, olho para aquilo e eu percebo, mas você falou comigo? Você esteve de acordo com aquilo que nós trabalhamos sobre ter consciência absoluta de que você serve a uma autoridade mais alta, mais elevada, né? Agora, foi o fulano que falou. Que foi que eu te ensinei? Essa é a pergunta básica. Mas foi. Qual é o teu nível de autoridade? Às vezes eu tenho umas irmãs comigo, né? E as mulheres, eu não sou contra a mulher, pelo amor de Deus, a grande maioria são as mulheres que andam comigo no sentido de abençoar o reino, mas toda mulher gosta muito de mandar, elas têm prazer em mandar um pouquinho, elas gostam de mandar. Se você deixar, elas mandam mesmo, até saem vão para cá, vão para lá, mas como o Senhor nos deu como governo sobre elas, de vez em quando tem que chegar a encostar e dizer assim: irmã, amém, vamos andar em submissão à autoridade constituída por Deus sobre a tua vida. Mais ou menos assim que nós adequamos às vezes o nível de autoridade. Uma pessoa leal não esconde informações. Eu estou com 3 mulheres aqui e 2 homens na minha frente. É bem interessante olhar as expressões faciais das mulheres que estão na minha frente quando eu falo para elas que elas gostam de mandar, né? E se você deixar, elas vão mandar mesmo. Nós vamos mandar, pastor? Vamos mandar. É próprio da mulher. Uma pessoa leal não esconde informações. Mas eu achei que isso ia ser fofoca. Pastor, as pessoas que não entendem lealdade chegam e dizem assim: eu ouvi falar, pastor, estão falando por aí. Todo mundo está falando, pastor. Quem está falando? Todo mundo. Tá, muito bem. Da onde tu viu? Pastor, você vai dizer que foi o que eu falei. Percebe o meu caráter? Lealdade sempre vai custar alguma coisa. Você é cristão, você tem o caráter de Cristo, você não tem nada que andar com o politicamente correto, você tem que confiar no Senhor, andar porque o Senhor é. Lealdade é baseada em princípios e não emoções. Por isso que eu falei lá no começo, o que barra o mover de Deus, é quando nós andamos por aquilo que nós achamos que é correto. Querido, coloca a verdade do Evangelho sobre a tua vida, que você vai andar bem, você vai andar por princípios, você não vai barrar o mover de Deus sobre a tua vida, você vai andar de acordo com o que a Bíblia diz que é. Acabou. E o mover de Deus não para sobre a tua vida. Então, lealdade é baseada em princípio e não em emoções. Ruth
não se baseou em emoções. Ruth diz assim: o teu Deus é o meu Deus. O que ela quer dizer? Os teus princípios são os meus princípios, porque tu tens os princípios teus, baseados em Deus, e eu estou neles por causa disso. Então, princípios não são baseados em emoções. Quinto, a lealdade lhe custará relacionamentos e amizades. Com certeza, custou para a Ruth, também vai custar para você. Lealdade pode custar coisas físicas. A Ruth teve que abandonar a sua família. Ela preferiu abandonar a sua família, abandonar os seus deuses, abandonar toda a vida antiga para viver uma nova vida e viver de acordo com o mover de Deus. Lealdade pode custar coisas físicas. Quando Moisés se tornou adulto, ele teve de escolher entre ser leal a Deus e ser leal a Faraó. Sua lealdade a Deus lhe custou tudo: cidadania, status, realeza e provavelmente as riquezas do Egito, para ter as riquezas celestiais. Mas Moisés depois vai dizer assim: considero tudo isso como esterco em relação ao pleno conhecimento do Senhor. A lealdade precisa ser consciente. Em outras palavras, você precisa analisar muitas coisas de modo a definir ser leal ou permanecer leal a alguém. Último ponto diz: lealdade, o gatilho da graça. A lealdade, esse aqui era o... Quando eu comecei a trabalhar o texto, eu escrevi: lealdade é o gatilho da graça. Lealdade é uma arma poderosa da graça que aniquila a armadilha do eu. Interessante, quando nós entramos em princípios como lealdade, por exemplo, como honra, as pessoas pensam assim: está virando legalista agora é legalista. Não é legalista não, querido. Nós estamos falando de uma mensagem de reino, e a graça nos possibilita reinar. Então, a lealdade é uma arma poderosa da graça que aniquila a armadilha do eu. A lealdade geralmente leva a tomar decisões que contrariam os princípios egocêntricos do politicamente correto, do jeitinho, do ficar de bem com as pessoas, da omissão, da mentira, da torpeza, da camuflagem, da máscara. Precisamos ser autênticos, leais. Isso contraria o nosso ego, porque o nosso ego não quer a vontade de Deus. O nosso ego não quer a vontade de Deus de forma nenhuma. Ele é totalmente contrário à vontade de Deus. No texto originariamente citado, Noemi forçou Ruth a voltar. A seguir sua antiga terra. Ela poderia voltar, já tinha sido leal à família do Noemi, mas essa não foi sua decisão. Ela diz: não insta, não vou te deixar. Em outras palavras, vou continuar sendo leal a ti. Então Noemi concluiu: não vai ter jeito mesmo, né? Eu vou ter que levar você junto comigo. Já imaginou? 3 vezes o teu líder chegar para ti e dizer assim: volta lá para aquilo que tu estava fazendo lá. Esse negócio de ser crente aí não vai dar em nada mesmo. Para com esse negócio de igreja aí. Igreja é domingo de noite. Faz só domingo de noite, tá bom. De preferência, chegue lá depois do louvor, só ouve a palavra ainda. Que tá ótimo. Então, esse negócio de igreja não dá em nada. Eu já fui também, não dá em nada. A Noemi, ela insiste 3 vezes com Ruth para ela voltar. E Noemi disse: não insista, não vou voltar. Eu estou contigo porque o teu Deus é o meu Deus, né? A decisão de continuar na prática da nobreza ativou o gatilho da graça e abateu o egoísmo, golpeando mais uma vez a armadilha do eu. Acompanhando a história, veremos a prosperidade imerecida batendo a porta de Ruth e Noemi. Seja leal e verás
o gatilho da graça fluindo em teu favor. A lealdade de Ruth acionou o gatilho da graça, acionou o favor de Deus sobre a vida dela. Que Deus te abençoe. Esse é o nosso devocional, que era para ter sido gravado ontem e que nós gravamos